Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do tempo que vão assistir esse vídeo. Ou numa só palavra, dissemos que não, cordiais saudações a todos. Hoje novamente estamos aqui na nossa plateia e no dia de hoje faremos pelo menos uma breve análise por que nós chamamos homem e animal. E geralmente nós dissemos que o homem é racional e o animal é irracional. Mas o que nos define que o homem é racional enquanto que o animal é irracional? Mas em princípio vamos ter que começar para definir o que significa racional, o que significa irracional. Se nós falarmos de racional, nós veremos que não racional, nós definimos o homem que é racional porque o homem tem o raciocínio, tem o juízo, tem o pensamento. Quer dizer que quando nós falamos de racional, nós automaticamente vemos o ser que tem o raciocínio, que tem o pensamento, que tem o juízo, que sabe analisar coisas. Enquanto que o animal nós dissemos que é irracional. Mas hoje, na análise que havemos de fazer, poderemos notar alguma divergência de ideia e de opiniões. Por quê? Hoje em dia nós estamos a notar que o homem que nós entendíamos que é racional, porque tem pensamento, raciocina, tem juízo, enquanto que o animal é irracional. Mas podemos provar hoje em dia mais ou menos o contrário. Porque se formos a ver o homem que nós podemos dizer que é racional, que tem aquela capacidade de pensar, mas hoje em dia as coisas estão a tornar ao contrário. Ao contrário, por quê? Não estou a dizer que não todos os homens agora não têm aquela capacidade, aquela faculdade de pensar, de raciocinar. Mas alguns homens, ou quando falo de homem, não significa dizer que estou excluindo as mulheres. Falando do homem é simplesmente um termo em geral. Então quer dizer que quando estou a falar de homem, estou a incluir automaticamente mulheres. Ou numa só palavra vou dizendo que não a humanidade, digamos o seguinte, a humanidade ou os humanos, numa só boa palavra posso dizer os humanos, que poderíamos notar que são racionais e os animais são irracionais, mas em contrapartida hoje em dia estamos a ver uma certa contradição, porque se notarmos que não, o homem que devia ser mesmo racional, o homem que devia ser uma criatura que pensa, mas na verdade hoje, comparando o homem e comparando o animal, estamos a ver que as coisas estão a criar um certo desequilíbrio. Desequilíbrio por quê? O homem que deve ser racional, mas algumas vezes o homem está a perder aquela capacidade, aquela faculdade que Deus no princípio tivera lhe concedido. Por quê? Por causa da ilusão do mundo, a ganância, muita coisa está a fazer com que o homem venha a perder a sua capacidade original. Se nós vermos no mundo animal, que nós podemos dizer que não, os animais são irracionais, mas diremos que hoje em dia os homens, os animais não são totalmente irracionais. Por quê? Apesar de que o animal pode vir a ter um pensamento, um discernimento um pouco limitado, mas no mundo dos animais posso dizer que há uma evolução, podemos dizer. Porque você vai vendo no mundo animal o leão, que é o rei da selva, mas nunca você vai ver os animais da mesma espécie, de sexo oposto,
que venham a lutar até a morte. Nunca você vai ver um leão lutar com uma leoa, ou até mesmo levando essa briga até chegar à morte. Nem sequer você vai ver um cão com uma cadela levando uma briga e até inclusive levando-lhes até a morte. Nem sequer um galo e uma galinha lutando ou levando até a morte. Mas hoje em dia estamos a ver que é o contrário. Os animais podem vir a ter talvez uma ligeira confusão, mas o macho e a fêmea na área dos animais lutando são casos raríssimos. Mas agora hoje em dia é o contrário nos humanos, homem ou mulher. E pessoas que poderiam ter aquele raciocínio, ser exemplar, mas você vai vendo que não, o homem está lutando com a mulher e levando até a morte, vice-versa. Homem luta com a mulher, homem mata a mulher mata o homem. São coisas contraditórias hoje em dia. Enquanto que o humano, ou os humanos que deveriam ser muito racionais, deveriam ter o juízo, o raciocínio, o pensamento, aquela faculdade que Deus tivera concedido aos humanos desde a fundação do mundo. Mas hoje em dia, por causa da ganância, por causa de muita coisa que nós estamos a ver, está levando que o homem ou a pessoa ou o humano perca o seu raciocínio. Enquanto que os animais estão a refletir, não chegam a ter naquela briga que leva até a morte entre duas espécies da mesma natureza e do sexo oposto. Somos pessoas, somos humanos. Vamos ter que pensar ainda mais. Vamos ver os crimes que os homens ou a humanidade, as pessoas estão a cometer. A guerra em todo sítio, o homicídio, o assassinato, homicídio, suicídio, assassinato, as guerras por ali fora, em todas as áreas, muita confusão que os humanos estão a causar hoje em dia no mundo. Se nós compararmos, faça ainda um balanço. Veja quantos homens ou quantos humanos que se mataram entre si. Vai vendo que não? Entre pessoas há sempre aquela briga, pessoas estão a se matar. Diariamente você vai vendo que não? Assassinaram fulano, mataram fulano. Havia essa confusão toda entre os humanos. E faça o balanço. Desde que esse mês só começou, ou desde que esse ano começou, quantas pessoas que mataram-se entre si? Mas faça agora o balanço. No mundo dos animais, os leões, quantos leões que mataram-se entre si, apesar de ser ferozes, mas quantos leões que se mataram entre si? Quantos cães que se mataram entre si? Estão a ver que não? Há muita confusão. Os animais não se matam entre eles. Em contrapartida, os humanos matam-se entre eles. Vamos mudar. Vamos procurar até o nosso raciocínio, o pensamento, o juízo. Marquemos a diferença. Vamos pensar. Os homens estudam, pessoas estudam, mas vejamos o comportamento que a humanidade está fazendo, comparando com os animais que geralmente não vão à escola, não foram a faculdades, mas vejamos o comportamento dos animais, comparando com o comportamento humano. São humanos que estão a perder o juízo, que podemos dizer hoje em dia que não. As pessoas que estão a tornar irracionais
a relação aos animais, mas não poderia ser assim. Vamos voltar ao nosso Senhor Jesus, mudemos do comportamento, sigamos as orientações divinas como Deus quer para que a gente viva. Esse aqui era o meu conselho. Tchau, estamos juntos. Até breve.